Olá para você, telespectador, telespectador internauta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição especial do Ponto de Vista Vereadores Eleitos. E hoje a gente conversa com o vereador Daniel Alves, mais conhecido como Capivara, que disputou a eleição pelo Partido Democracia Cristã e que agora é vereador em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Vereador, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista e também à Câmara Municipal de Guarulhos. Li, muito obrigado, é um prazer estar aqui, muita satisfação estar aqui no Parlamento, tá certo? Bom, eu já vou começar pelo apelido pelo qual o senhor é conhecido, Capivara. Conta essa história pra gente. Olha, ele é um apelido que eu carrego do meu pai, na verdade, né? Nós somos muito próximos, ele tinha um apelido de Capivara, onde ele estava, eu sempre estava junto com ele, estava atrás, e aí era o Capivarinho, o Capivarinha, e o Capivarinha cresceu. E as pessoas hoje, na beira de campo, nas ruas, me conhecem como Daniel Capivara, e eu acabei trazendo esse apelido para a política. E você lembra o motivo de ser, enfim, um animal, né? Se referir a uma capivara, essa história primordial do nome do seu pai, o apelido dele? Olha, é muito engraçado. Meu pai foi funcionário público por muitos anos e trabalhava num setor público. E nesse setor público, cada um tinha um apelido. E ele, não sei por qual motivo, foi apelidado como Capivara. Acredito que não tenha gostado no primeiro momento. E aí, quando o apelido é bom, é aquele que a pessoa não gosta, não é assim? E pegou e ele carregou isso. E agora eu herdei esse apelido naturalmente. Bom, a gente já começou essa apresentação. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né? Porque você nasceu aqui em Guarulhos em 1984, né? Conta pra gente em que bairro que você nasceu, enfim, cresceu, passou a sua infância. Olha, eu nasci em 7 de junho de 1984, na Vila Augusta. Aliás, é o bairro que eu não saí ainda, moro até hoje. Tá? Estudei nas escolas públicas de lá, estudei no SESI, criei, fiz os meus amigos, constituí família hoje. Sou casado com a Denise, pai da Júlia e da Lara, moramos na Vila Augusta. Sou presidente da associação de bairro, então a gente tem raízes na Vila Augusta e região. E eu fico muito feliz de representar hoje um bairro que há alguns anos não tem representatividade. E a gente sabe que o vereador ele é da cidade de Guarulhos, mas ele tem um elo muito forte no local em que mora. E as pessoas de lá acreditaram, sabem disso, e eu fico muito feliz e me sinto honrado de poder representá-los. Agora conta pra gente um pouco também da sua trajetória, né? Como que foi a vida desde essa época de infância, né, até você decidir se tornar vereador? Olha, eu venho de uma família que tem raízes políticas. Meu pai foi vereador na cidade, foi deputado estadual, aliás, tenho muito orgulho disso. E desde cedo eu aprendi a importância de você se doar para o próximo. O político nada mais é do que uma pessoa que abre mão muitas vezes do seu bem-estar pessoal para servir o próximo. Acho que é o ato mais nobre de servir. A política bem feita, ela pode transformar não só o espaço onde você mora, como pode mover montanhas, pode mudar estado, pode mudar o país. E eu aprendi isso desde cedo, eu vi meu pai se dedicando às pessoas e à população da cidade de Guarulhos. Muitas vezes vi ele acordando de madrugada para socorrer moradores da região. E acho que isso vem do sangue, acho que isso está no sangue da gente. Obviamente que sempre trabalhei nos bastidores políticos, nunca pensei realmente em ser candidato. A primeira sensação que tive como uma pessoa um pouquinho mais pública foi quando assumi a Sociedade Amigos de Vila Augusta. Eu sou presidente de uma associação de bairro e eu acho que tudo isso impulsionou e foi o combustível para que ao longo dos anos eu me preparasse e hoje me sentisse seguro para representar a cidade de Guarulhos aqui no Parlamento. Então, o fato do seu pai, né, que já foi vereador por 3 mandatos, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, ele influenciou de alguma maneira, assim, pessoalmente ou não? As coisas foram acontecendo?
é engraçado, ele costuma brincar, ele fala que ele não foi o suficiente o pedido dele, tá certo? E realmente não foi. Há 8 anos eu poderia ter sido candidato, mas como eu disse, eu não me sentia preparado. Eu acho que é uma missão muito importante e você precisa ter algumas seguranças na vida, principalmente financeira. Acho que você não pode depender da política para sobreviver. E como eu disse, ele teve sim um papel muito importante nessa minha decisão, mas eu acho que tudo aconteceu quando assumi a Sociedade Amigos de Vila Augusta. Queira ou não queira, é uma associação onde a gente trabalha a parte esportiva com crianças, com jovens e até com adultos, mas automaticamente quando você assume uma associação de bairro, as demandas elas vêm. E aí, obviamente, que você tenta dar uma destinação, resolver os problemas das pessoas. E as pessoas viam isso, uma coisa que muitas vezes a gente não enxerga. E eu falo, poxa, Daniel, você está sempre à disposição das pessoas, você faz um trabalho bacana, você tem uma equipe legal que segue você, por que você não se candidata? Eu acho que foi a partir daí que plantaram uma sementinha na minha cabeça e eu falei, não, por algumas oportunidades eu declinei, mas dessa vez eu acho que muitas vezes a omissão ela é muito pior do que a ação, você precisa agir. E eu decidi encarar esse desafio na vida e graças a Deus conseguimos aí ser eleitos e agora nós temos uma responsabilidade muito grande que é tocar o nosso mandato pautado com muito respeito, com muita dedicação à cidade de Guarulhos. E quando você escolheu a profissão, né, você tem uma formação em Direito e resolveu se especializar também em regularização fundiária. E, inclusive, trabalhou com isso no governo do Estado. Conta pra gente um pouquinho por que você decidiu tanto escolher Direito e depois essa especialização em regularização fundiária. Olha, eu nunca tive dúvida com relação à minha profissão. Eu tinha, na verdade, 2 paixões. Uma que é a parte de direito urbanístico, é a parte de urbanização, de um urbanista, mas sempre gostei da parte legal das coisas. Então eu escolhi o direito, fui para a área do direito e logo que me formei, me especializei em direito urbanístico. Fui trabalhar no governo do estado de São Paulo, isso em meados de 2007, compus uma equipe multidisciplinar que criou o programa de regularização fundiária do estado. Não existia esse programa. Nós sabemos da dificuldade que os municípios paulistas enfrentam com relação ao déficit habitacional, a moradores, a pessoas que vivem em área de risco. E essa informalidade, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela causa um problema muito grande para a cidade. Não só para as pessoas que moram nesses lugares, porque vivem sem saneamento, porque vivem sem o mínimo de dignidade, mas também para o progresso do município. Então, nós fomos incumbidos de criar um programa que tratasse desse assunto. E eu, aos meus 20 anos de idade, 21 anos de idade, era o único jurídico do departamento, acabei redigindo o decreto que criou o programa e fiquei por lá 12 anos na Secretaria de Estado da Habitação, andei muito o estado de São Paulo, tenho muito orgulho desse trabalho, aliás, saí do governo do estado e a minha área de atuação hoje é voltada à população de baixa renda, a trabalhar e resolver esse problema que está dentro, não só aqui da cidade de Guarulhos, mas como em grande parte do estado de São Paulo. Agora, como trazer essa experiência, né, que o senhor tem, que o senhor teve dentro do governo do estado, ainda tem que trabalha com isso, para a sua atuação como vereador? Nós temos muito trabalho. Primeiro ponto que a gente pode ajudar a administração é flexibilizando a legislação e trabalhar para incentivar a regularização fundiária. Veja bem, nós não estamos querendo fomentar novas invasões, nós estamos querendo tratar problemas que existem há mais de 30 anos, que tomam conta da cidade. Eu costumo dizer, isso me dói muitas vezes, mas infelizmente a cidade de Guarulhos ela cresceu como periferia da cidade de São Paulo. E muitas vezes aqui criou-se um fato de que não existia leis nessa cidade, infelizmente, isso lá atrás. E nós precisamos enfrentar esse problema, enfrentar para levar saneamento,
para levar dignidade para essas pessoas, para trazer orçamento para a cidade, para criar capital para a cidade, para que a gente possa desenvolver e ter uma cidade mais próspera. E agora fala para a gente qual que vão ser os principais temas, as suas bandeiras, né, as áreas que o senhor pretende atuar com um pouco mais de atenção. Olha, regularização fundiária, sem sombra de dúvidas, é um tema. Acho que não só pela especialização, mas pela vivência que eu tive ao longo desses anos no governo do Estado de São Paulo. A parte de planejamento urbano, de mobilidade urbana também é necessária para o desenvolvimento da cidade. Aliás, é o que eu digo, nós precisamos criar novas centralidades para que a cidade ela cresça com saúde. Então, pontos de atuação do vereador Daniel será, sim, mobilidade urbana, será planejamento urbano, regularização fundiária e também a parte de esporte. Eu acredito que o esporte, ele é uma das ferramentas que transformam a vida, é uma das ferramentas mais importantes para a mudança do jovem e do ser humano. Então a gente trabalhará com toda a força, com toda a garra, para tentar, dentro da nossa competência aqui no Legislativo, ajudar a cidade a crescer nesses pontos. E já tem algum projeto para apresentar nesse início de mandato? Nós temos. Eu tenho escrito algumas coisas voltadas à flexibilização da lei incentivo à lei de regularização fundiária. Tem um dos pontos que ao longo dessa campanha política a gente foi muito questionado pela população com relação a essas fiações que passam na cidade de Guarulhos e que hoje, atualmente, ela tem vindo à tona por meio da mídia, tá certo? Então a gente está trabalhando aí para criar mecanismos de fiscalização, certo? E muitas vezes de punição a essas concessionárias e empresas que utilizam esse cabeamento para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade, tá certo? Afinal, nós estamos falando de risco e risco iminente, então tem pontos assim para trabalhar agora no início do mandato. Esse é um dos problemas, né? Que inclusive na frente aqui do prédio da Câmara, em vários pontos da cidade, a gente acaba se deparando com esse problema que já é bastante antigo. Inclusive, os vereadores já se debateram já muitas vezes, chamando as empresas para tentar tratar dessa situação, né? Tem que ter muita energia, né? Tem que ter muita energia. Mas acho que o primeiro passo, é óbvio que muito se discute com relação a você aterrar essas fiações. Mas isso, como eu disse, isso não cabe ao vereador. A gente pode fomentar a discussão. Mas eu vejo que a gente tem uma atuação importante, primeiro, na fiscalização dessas ações e viabilizar a forma de fiscalização. Então, por exemplo, você tem muitos fios que eles não estão, eles são cortados, eles são deixados no lugar que está. Então, a gente precisa criar mecanismos de identificação desses fios para que a gente possa fiscalizar, para que o executivo possa fiscalizar e, caso não se resolva o problema, para que possa haver a punição necessária para que a gente possa ter salubridade, inclusive, porque isso é um problema violento com relação à visibilidade, tá certo? Da população. Poxa, nós temos uma cidade que está crescendo, tá? E ela precisa crescer em todos os pontos. E um desses pontos é a gente tentar solucionar essa poluição visual que existe na cidade de Guarulhos. E outra coisa importante, né? Como que vai ser o relacionamento com o prefeito Lucas Sanches do Partido Liberal? Olha, nós temos conversado muito, tá certo? Eu não tenho dúvida que a cidade, ela escolheu a mudança, tá certo? Então, dentro das propostas e das ideias que o Lucas apresentou na sua campanha eleitoral, certo? Dentro da sua atuação como parlamentar, a gente precisa dar um voto de confiança, sim, nesse início de mandato, ajudá-lo. O papel do parlamentar, além de fiscalizar, além de propor a legislação, é lutar para o desenvolvimento da cidade. Muitas vezes, lutar para o desenvolvimento da cidade é você dar uma sustentação e uma governabilidade para que a gente possa implantar as mudanças necessárias para a cidade. Então, vejo com bons olhos, a gente tem uma boa interlocução. Vamos torcer aqui, ao longo dos 4 anos, a cidade possa crescer da maneira que ela merece.
É isso aí, a gente deseja então um ótimo mandato para o senhor e obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, sempre que convidado estarei presente, não só para falar do Daniel Alves, vereador como pessoa, mas também para discutir a cidade de Guarulhos. É isso aí, a gente também agradece você, telespectador internauta que ficou com a gente durante o programa e aproveito para te convidar para as próximas edições do Ponto de Vista Vereadores Eleitos. Até lá!